Poder assentar a igreja. Irmãos, vou pedir para nosso irmão presbítero Romeu fazer uma oração de gratidão pelas contribuições, dízimos e ofertas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito, mas muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos sustentado, Pai nosso, vivemos no mundo inteiro uma crise severa, mas Tu, Senhor, até aqui tem abençoado o Teu povo, tem abençoado a Tua igreja, Senhor, muito, mas muito obrigado, meu Pai. Pai nosso, abre as portas, Senhor, para aqueles que estão precisando, meu Pai. Senhor, que a economia, Senhor, venha a crescer para que nós possamos buscar o Teu sustento, Senhor. Fica conosco, muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Nós vamos ler nessa noite do verso 7 ao final do capítulo, verso 21. Nós começamos a considerar esse capítulo no domingo passado. Nós iremos trabalhar essa segunda parte do texto nesta noite. Gênesis 15, do versículo 7 ao 21, a palavra do Senhor nos diz assim nesta noite. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não repartiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante em uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Vamos orar, irmãos? Senhor, eis-nos aqui na Tua santa e gloriosa presença, em adoração, já Te louvamos, já buscamos ao Senhor em oração. Nesse momento, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz na palavra. Vem o Teu reino aqui, fala conosco, ó Pai. Que o Teu Espírito esteja nos instruindo, dá-nos a unção que vem do Teu Espírito para que entendamos a Tua verdade, que a voz de Cristo seja ouvida na palavra e nos ajuda, ó Pai, me ajuda a ser fiel na exposição e aqueles que ouvem também, que possam buscar ouvir o Senhor, ó Deus, nesta noite, que toda glória seja ao Senhor. Edifica, ó Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo,
e assim, ó Deus, cumpre os teus propósitos aqui. Sabemos que o Senhor tem um propósito com a tua palavra pregada. Cumpre o teu querer, ó Pai, quebranta corações, salva os que necessitam da fé salvífica, santifica o teu povo, e assim, ó Deus, cumpre os teus desígnios entre nós. Assim oramos, pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor nosso Deus se revela nas Escrituras como um Deus que se relaciona com a humanidade por meio de alianças, de pactos. É isso que nós vemos desde o princípio no livro de Gênesis. Nós vimos que houve ali no princípio, Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, deu todas as condições de obediência, mas ele estava num estado mudável, ele podia pecar, e o Senhor então deu uma ordenança, uma ordem, para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também disse ao homem que ele certamente morreria no dia em que ele comesse daquele fruto. E nós entendemos, e a palavra de Deus diz, como em Oséias 6, que havia uma aliança ali. Oséias 6 diz que aquele povo quebrou a aliança com Adão. Havia um pacto, havia uma lei resumida naquele mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aquele pacto, aquela aliança, nós estávamos em Adão, ele era o nosso representante. É por isso que toda a humanidade caiu. É por isso que o pecado, ele se alastrou. A ideia, a doutrina bíblica do pecado original, é por isso que os homens já nascem em pecado. É por isso que herdam corrupção. Porque estavam em Adão, todos nós estávamos em Adão, havia uma aliança. Adão era um representante, um mediador, e ele fracassou. E então, logo após a queda, o Senhor promete, se compromete. Na verdade, nós sabemos que o plano é antes da fundação do mundo. Mas essa aliança da graça começa a ser revelada logo após a queda. O Senhor promete salvar o seu povo. Há uma promessa inicial em Gênesis 3,15. O pacto da graça ali começa a ser dado. E em Gênesis 3,15 o Senhor diz ali: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e ti aí é a serpente, e a mulher, a descendência da serpente, e o descendente da mulher, que é Cristo, este te ferirá a cabeça, falando para a serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está o Evangelho já. Aqui Deus está prometendo o Redentor, o mediador. Ele vai enviar o Salvador. Nesse pacto, então, Deus está prometendo que ele vai destruir as obras do diabo. Que o diabo vai ser derrotado. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, porque era o dever de Adão proteger o jardim. Era para ele ter pisado na cabeça da serpente, rechaçado a serpente, obedecido a Deus, ouvido a voz de Deus, mas ele não deu ouvidos à palavra de Deus, antes deu ouvido à palavra do diabo, a tentação: sereis como Deus. Conhecedores do bem e do mal, tereis ciência, conhecimento. E então pecou, transgrediu o mandamento do Senhor, se rebelou. E nós, irmãos, caímos em Adão. E então Deus agora promete uma aliança da graça. Deus promete providenciar salvação, libertação, Ele mesmo. Então, há um padrão nas Escrituras em que Deus se relaciona com a humanidade por meio de alianças. Há um material que estamos trabalhando aí com a nossa classe de catecúmenos, do pastor Joseph Pipa, explicando a questão do pacto. Ele explica ali, e ele diz o seguinte: porque um pacto, uma aliança, é um contrato, um acordo. Essa é a ideia de pacto. Deus faz pactos, contratos, alianças com a humanidade, e nós vamos ver porque isso é necessário e importante. E no acordo tem duas partes.
E no pacto aí, quando Deus fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, ele fala para a serpente, também para a mulher. Então, nesse primeiro pacto, nós vemos que, e nos pactos em geral da Bíblia, nós vemos que Deus vem soberanamente e faz o pacto. Deus é quem inicia o processo de fazer o pacto. Deus criou Adão, colocou ele no jardim, e não colocou Adão no jardim para fazer nada, não. Ele tinha que guardar o jardim e obedecer a ordem. Não comer, era só isso. Podia comer de todas as árvores, estava ali no jardim, tudo tranquilo, não tinha pecado, inclinação para o pecado, só era necessário ele não comer desse fruto, ele era guardião. Então, ele estava ali e havia algo a ser feito no sentido do pacto, ele era o representante. Então, Deus fez uma promessa ali, embutida na ideia de que ele não deveria comer do fruto, que em algum momento ele seria colocado num estado de perfeição em que não haveria mais a possibilidade de pecado. Então, nós entendemos que ali era um estado probatório, um estado, então, de testes. Mas agora, nesse segundo pacto, que começa a ser revelado a partir de Gênesis 3,15, nós vemos, irmãos, que Deus inicia também o pacto. Ele que começa o pacto. E quais são as partes? Ele fala diretamente ali para a serpente, que é o diabo, Satanás, como Apocalipse 22 deixa claro. Também fala à mulher, também ao homem. E o que é que Deus promete? Vai haver inimizade entre o descendente da serpente e o da mulher. O descendente é Cristo, especialmente. Mas em Cristo, todo o Israel de Deus, todo o povo de Deus, é essa semente de Deus, esse descendente, mas isso se cumpre especialmente em Jesus Cristo. Mas há uma inimizade entre a descendência santa, os eleitos, os filhos de Deus, e a semente da serpente. E Deus promete nesse pacto derrotar a serpente. Fazer aquilo que nós não podemos fazer, por meio de um redentor, de um libertador. Então, desde o começo, lá no Gênesis, Deus promete salvação pela graça. Ele vai resolver, ele vai dar o filho virá, o redentor virá. Ele já começa lá no Gênesis falando isso. Ele diz, eu vou resolver, eu vou providenciar por graça uma salvação, eu vou restaurar o meu povo para mim mesmo, eu irei dar o meu filho, e o resto da Bíblia é o desdobramento dessa promessa. Os outros pactos que vão vir após este, são pactos que vão lançar mais luz sobre esse propósito, que é estabelecido antes da fundação do mundo. Deus já planejou isso antes da fundação do mundo. De toda a humanidade caída, salvar a sua igreja, os seus eleitos, por meio de um pacto da graça, onde ele promete um redentor, e o nosso papel nesse pacto é crer, nos arrepender, confiar nele. O nosso papel neste pacto da graça não é por obras, porque não é mais possível. Teria que ser necessária uma obediência perfeita para alguém ser salvo por obras. Jamais pecar. Isso agora, para a humanidade caída, isso é impossível. Então, para que haja uma restauração da humanidade, é necessário que Deus assuma tudo. É necessário que seja pela graça, que seja Deus assumindo esse compromisso. Essa aliança da graça foi revelada no Antigo Testamento a Noé, Abraão, Moisés, Davi, em várias administrações, e na nova aliança em Jesus Cristo. Então, nós cremos que essa graça é um meio de Deus salvar pecadores desde o Antigo Testamento. Mas desde antes da queda, a Bíblia revela que Deus se relaciona por meio de pactos com a humanidade. O Senhor novamente vai entrar em aliança com Abrão aí, nós vamos ver isso. Deus vai fazer aliança com Abrão.
ele já fez promessas a Abrão. Desde o capítulo 12, nós temos visto Deus chamando Abrão, Deus fazendo promessas. No domingo passado, no sermão passado, nós vimos que novamente Abrão estava desanimado, após um momento crítico. Ele precisou ir à guerra para ajudar o seu sobrinho Ló, não tem filhos ainda, o tempo está passando. E então Deus chama Abrão, e ele diz: não temas, Abrão. Abrão disse: Senhor, mas como eu não tenho filhos, como o Senhor vai cumprir esse propósito? E então Deus diz: não vai ser o teu herdeiro, não vai ser o Damasceno Eliezer, mas vai ser um gerado de ti. Aí ele chama Abrão para fora, diz para Abrão olhar para as estrelas do céu, se é que ele pode as contar. Ele diz: assim será a tua descendência. Irmãos, quando Deus dá a sua palavra, Ele está se comprometendo, Ele está, de alguma maneira, entrando em aliança. Mas nós precisamos, às vezes, de evidência. Senhor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que vai acontecer isso mesmo? Que eu vou ser salvo? Ou no caso de Abrão, como é que eu vou saber que essas coisas vão acontecer? Então, Abrão quer saber, e como que precisando de que Deus lhe dê algum sinal, alguma garantia. E qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus, irmãos, é entrar em aliança com Abrão. É o que nós vamos ver no sermão de hoje, a partir do verso 7, ele pergunta no verso 8, Senhor Deus, como saber que hei de possuí-la? Aí o que é que Deus responde? Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, tomou esses animais e os partiu, e os pôs em ordem, e então Deus vai passar por meio. Irmãos, a palavra aliança, berit, no Antigo Testamento, a ideia é de cortar uma aliança. Ele pegou aqueles animais, aqueles sacrifícios, cortou no meio. Aquilo é a ideia de pacto. Está aí a ideia de pacto. Então, como é que eu vou saber que Deus vai cumprir tudo isso? Como é que nós sabemos que vamos ser salvos? Pela aliança, pelo pacto. Porque Deus se comprometeu a isto, num plano eterno. E nós temos os sinais da aliança no Novo Testamento, temos o sacramento, a ceia, o batismo. Nós estamos em aliança com Deus, nós somos o povo de Deus salvos pela graça, cremos no Senhor. Como Abrão creu, nós também fomos chamados à fé, o Espírito nos deu essa fé. Então a resposta de Deus para Abrão é pacto, fazer aliança. Deus já havia se comprometido verbalmente. Para você fazer um contrato, nem sempre é preciso você escrever e dar o contrato para a pessoa, não. Você fala, você se compromete com a sua fala. Deus falou, Deus vai cumprir. Mas agora, além disso, Deus vai executar um ritual de aliança com Abrão, confirmando para Abrão, vai acontecer. Aquele ritual, nós vamos ver com detalhe mais à frente, aqueles animais eram mortos, e quem passava no meio dos animais estava dizendo, se eu não cumprir a minha parte no pacto, que eu morra aqui nesses animais, que eu seja despedaçado. É isso que aquele ritual significava. 2 pessoas, quando iam entrar em aliança, matavam os animais, iam passar no meio dos animais, e estavam dizendo, que eu morra se eu não cumprir. Haviam obrigações do pacto, e se o pacto não fosse cumprido, era pena de morte. Então a resposta de Deus para Abrão, ele entendia isso, esse elemento, essa ideia de pacto estava na cultura ali do Antigo Oriente. Abrão entendia isso. Então o Senhor se compromete por meio da aliança, primeiro promessa, mas também esse rito pactual. E nós já vimos que essa aliança é a iniciativa de Deus, e apenas pela graça. Abrão não merece aliança coisa nenhuma. Não tem nada em Abrão especial em si, nele mesmo, inerente a ele, que obrigue Deus a entrar em aliança com ele. É soberania, é graça.
nos mostrando também que esse é um meio, um método que Deus escolheu se relacionar com os homens. A nossa confissão de fé, tratando da teologia do pacto, no capítulo que trata sobre isso, mostra a importância disso desde antes da queda. Ela diz o seguinte, a confissão explica o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Mesmo antes da queda, a distância entre Deus e a criatura é tão grande, que ele está dizendo é o seguinte: a transcendência de Deus, a grandeza de Deus, a distância de Deus para a criatura é tão grande, que mesmo o homem perfeito, antes da queda, sem pecado algum, mesmo este homem, ele já devia obediência ao Criador, e por mais que ele vivesse milhões de anos obedecendo a Deus, nunca ele iria merecer o prêmio. Deus não está obrigado a nada com a humanidade. Deus não deve nada a ninguém. Ele é livre, Ele é soberano. Deus não está obrigado a dar galardão, prêmio a ninguém, mesmo se você fosse perfeito e vivesse a sua vida toda, milhões de anos de obediência. É o seu dever obedecer de criatura. É o seu dever. Você é servo inútil, não fez nada mais do que a sua obrigação, obedecendo. Nada mais, irmãos, nada mais. E aí, Deus condescende, Ele vem a nós e entra numa aliança, Ele tão grande como Ele é, e promete recompensar a humanidade. Não coma do fruto, obedeça. Apenas isso, obedeça. E esse pacto nós chamamos pacto de obras. E havia uma promessa de vida a Adão e a sua posteridade nesse pacto. Por meio, qual era a condição? Pacto de duas partes, tem a condição. Deus promete, qual era a parte do homem? Obedeça. Obediência pessoal. O homem caiu, e agora a confissão de fé explica: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, agora é impossível. Agora eu quero obedecer e tal. Primeiro que, como eu falei, obediência nunca obrigou Deus a dar nada para ninguém, porque é dever da criatura obedecer o Criador. Mas havia, por causa do pacto, essa possibilidade de ganhar o prêmio pela obediência. Havia essa possibilidade no pacto das obras. Agora, o pacto das obras, ele continua em funcionamento aí, para os perdidos, que são filhos de Adão. Eles estão em Adão, mas eles não podem obedecer. E por isso o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Nesse pacto, Ele livremente oferece aos pecadores vida e salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles fé para que sejam salvos. Nesse pacto, Deus planejou, antes da fundação do mundo, nos dar o Filho. Ele enviou o Filho, Ele enviou a pregação do Evangelho, e a exigência é arrependimento e fé. Essa é a parte, prometendo dar a todos que são ordenados para a vida o seu Espírito, para dispô-lo e habilitá-los a crer. E Deus ainda promete: creia, e Deus promete ainda: eu vou dar o meu Espírito, porque vocês, até a fé e o arrependimento, vocês não podem se arrepender e crer. E é o Espírito que vai habilitar vocês. Então, a ideia de aliança é a ideia de que as duas partes se comprometem, têm obrigações pactuais. Então, mesmo Deus sendo soberano, a ideia da teologia do pacto nos faz perceber que o homem é responsável. Ele precisa responder. Há algo no pacto, então, uma responsabilidade da parte humana, mas nós vamos ver com esse texto, que é muito bom para nos explicar isso, no que consiste isso, porque, na verdade, Deus assume, Ele passa no meio dos animais sozinhos, e Ele diz: a punição é minha, eu assumo. E Ele deu o seu Filho para a nossa punição ser colocada sobre Cristo.
A punição devida a nós, devida à parte humana, que quebra o pacto, nós quebramos o pacto. A punição humana foi colocada sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a aliança coloca duas partes em relacionamento. Deus entra em aliança, Ele vincula. A pena para a quebra dessa aliança é a morte. E nós merecemos a morte. Mesmo já salvos, o nosso pecado merece a morte. Mas Deus assume. Cristo morre por esse pecado. Mas o que você merece é a morte. É só isso que você merece. Esse é o seu mérito. Morrer é o que você merece. Essa é a grande justiça humana. E é o que nós merecemos diante de Deus. Apenas a morte, porque nós quebramos a aliança. Então, a ideia bíblica de aliança é um tratado com pena de morte. Essa é a ideia bíblica. É isso que vemos no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem. Se comer, vai morrer. Essa é a ideia da aliança. Então, Deus lida com a humanidade com base na aliança. E o tema de hoje, então, desse sermão é: o Senhor é responsável pela sua aliança. O Senhor é responsável pela sua aliança. Em primeiro lugar, Deus estabelece a aliança soberanamente. Então, no nosso texto nós vimos, Deus vem a Abraão e diz: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para herdá-la. Deus vem e diz: a terra é minha, eu sou o Senhor. Toda a terra é minha. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, Deus chega para Abraão e diz: eu vou lhe dar essa terra, é minha, eu vou lhe dar. É um pacto, é uma aliança. E no pacto havia esse elemento da promessa da terra que aponta para, claro, a salvação, o novo céu e a nova terra. Então, tudo é de Deus, Ele tem direito de dispor de toda a criação, Ele pode administrar essas coisas dessa maneira. Tudo é dele. Ele é o Senhor do universo, Ele concede o que Ele quiser, o que lhe pertence aos filhos dos homens. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Tudo que você tem vem de Deus, Deus lhe deu porque Ele quis, soberanamente. Bens materiais, dons, graças. Você é alvo da bondade de Deus, você recebeu de Deus, você não tem motivo nenhum para ser soberbo ou qualquer coisa. Tudo pertence a Deus, o direito de propriedade é dele, Ele distribui como Ele quer, e não tem quem possa impedir Deus de distribuir os bens dele do jeito que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer, Ele distribui. Então, haviam povos gigantes morando naquela terra ali que Ele está prometendo para Abrão. Abrão é um homem velho, tem uma família grande ali e tal, mas haviam gigantes morando naquela terra. Povos fortes que viviam em cidades fortificadas. E Deus diz: eu vou lhe dar essa terra, Abrão. Imagine você, né? Abrão olhando ali para aquela terra habitada por aqueles gigantes, filhos de Enaque, dizendo: Deus está dizendo que vai me dar a terra. Ele creu, né? Nisso. Deus lhe deu a graça da fé. Se o Senhor promete, é porque está no seu poder concedê-la. O Salmo 2, prometendo ao filho, o Senhor diz ao filho no Salmo 2: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Nós vemos, irmãos, por exemplo, no caso de Davi, que Deus chamou Davi para ser rei, deu a ele o reino. Saul tentou impedir de todo jeito. Tentou matar Davi e tudo, e resistiu. Mas Deus decidiu que Davi seria o rei, que a aliança seria por meio de Davi. Ele fez assim, Ele escolheu assim. É uma dispensação de Deus, é uma administração de Deus. Nós vemos em Êxodo 20, que antes de entregar os 10 mandamentos, Deus fez ali um pacto com o povo de Israel, e Deus prometeu, reafirmou a promessa da terra. Então Deus chama Abrão soberanamente, Ele escolhe de entre os seus entes queridos, e faz dele participante de promessas pactuais. Abrão tem um chamado particular.
que alcança ele e a sua descendência. E a partir de Abrão, Deus escolhe Abrão para a partir dele essa bênção transbordar sobre todas as famílias da terra. Deus escolhe Abrão, ele está dizendo, aquele pacto lá de Gênesis do descendente, que eu fiz lá atrás, vai se cumprir através de Abrão, da descendência de Abrão. É isso que Deus está agora lançando mais luz na ideia do pacto. O filho prometido virá, será filho de Abraão. Será um descendente de Abraão. Jesus veio da descendência de Abraão. Tem lá as genealogias bíblicas mostrando isso. Então teria que nascer o filho da promessa, teria que vir um filho dele mesmo. Então tudo está conectado, essas promessas, com a aliança. Então, Deus escolheu esse homem pagão, que não merecia nada, entrou em aliança com ele, fez promessas para ele, agiu livremente nesse chamado, se comprometendo com Abrão. Um compromisso de lhe dar a terra. Então, Deus chama, lhe dá a boa nova, lhe dá o evangelho, lhe promete vida eterna, salvação. É isso que Deus promete. Abrão ouviu o evangelho, foi pré-anunciado o evangelho a Abraão. Ele recebeu, Deus o chamou para receber um reino de glória, uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada para ele nos céus. Então, através daquelas promessas, Abrão, ele viu a Cristo, o evangelho, a salvação, ele foi salvo pela graça. Então, Deus, o Deus da Bíblia, é soberano, ele está libertando o seu povo soberanamente, desde o Antigo Testamento. Ele está nos chamando para ser o seu povo, para que ele seja o nosso Deus, nessa relação de pacto. Ele promete isso: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Nos promete vida eterna e tudo mais. E hoje, na Aliança da Graça, nós sabemos que o requisito é arrependimento e fé, e sermos o seu povo, e andarmos com ele em fidelidade, consequência dessa fé, desta salvação que nos alcança por meio do Evangelho e da obra do Espírito Santo. Mas Deus fez o pacto, e já havia um pacto com Abrão. Mas agora ele renova esse pacto, e ele dá um sinal externo para esse pacto. Voltando ao que dissemos já, Abrão pergunta: como é que eu vou saber disso? Eu estou ficando velho aqui, não tenho um filho, como é que vai vir o Messias? De mim, como é que isso vai acontecer? Me dê um sinal de que essas coisas serão assim. Então o Senhor responde, como falamos, dizendo: Abrão, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e tomando esses animais, os partiu. O texto diz que aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão os enxotava, as aves, vindo ali sobre aqueles cadáveres. E no verso 12 diz que ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, grande pavor sobre Abrão. Caiu sono, então era para ele andar, e Deus também entre aqueles pedaços, mas caiu profundo sono. Grande pavor, cerradas trevas o acometeram. E aí Deus novamente fala com Abrão e diz: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Deus diz o que vai acontecer lá na frente. A nação de Israel será formada, mas irá para o Egito, será escrava, será afligida por 400 anos. Mas Deus promete: eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Tu irás em paz aos teus pais em ditosa velhice, e na 4ª geração virão para cá. A partir do verso 17, perceba aí no verso 17, sucedeu que posto o sol, estava no crepúsculo, no pôr do sol, agora o sol se pôs, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços. Esse fogo, irmãos, é a presença de Deus. Elias,
manifestou através do fogo, havia a coluna de fogo lá no deserto. Então, esse elemento do fogo, no Antigo Testamento, ele está representando aí a presença de Deus, passando entre aqueles pedaços, esse fogareiro, uma tocha. Então, Deus mesmo passou entre os pedaços. Deus não permite Abrão passar. Ele sozinho passou. Veio trevas, densas trevas, Abrão, um sono, um pavor, e Deus passa sozinho. Então, o que Deus está dizendo, Ele está se comprometendo. Abrão, claro que é impossível Deus mentir, mas é como se Deus estivesse dizendo, que eu seja despedaçado, se eu não cumprir o que eu estou lhe dizendo. As crianças brincam, né? Só que não é fazendo aliança, é cortando a aliança, né? Quando diz corta aqui, né? A ideia de cortar uma aliança. O pacto era a ideia de cortar uma aliança. Havia então um elemento de sangue, de sacrifício. Então, Deus entra em aliança com Abrão, através de um ritual, através de sacrifício. E então Abrão recebe confirmação. Quando a aliança é entre dois homens, como eu disse, cada um que estava fazendo o pacto estava dizendo, que aconteça comigo, aquilo ali. Então Deus está dizendo, Deus se manifesta através de tocha de fogo, passa sozinho entre animais. Ele está dizendo, eu vou até o fim, eu vou cumprir. Então apenas na aliança de Deus, ela é de uma parte só. É desigual, irmãos. A aliança entre homem e homem é a aliança entre iguais. Quando você faz um contrato com alguém, é de homem para homem, de ser humano para ser humano. Mas aqui, primeiro que o homem não pode cumprir a aliança, e há uma distância. E Deus diz, eu assumo, eu vou cumprir. Porém, continua o elemento de vida ou morte. Continua o elemento de vida e morte. Se não cumpre, morre o pacto. Deus sozinho diz, eu vou cumprir essa promessa. É uma questão de tempo. Aí ele diz, vai acontecer isso. Tua descendência vai descer para o Egito, vai ser escrava numa nação estrangeira, etc. Mas eu vou cumprir. Eles vão ser libertos. Deus garante por meio da aliança. E é por isso, irmãos, que nós sabemos que Deus vai cumprir por causa do pacto. Ele está comprometido. Por amor do seu próprio nome, da sua palavra, Ele vai cumprir. Então, você diz assim, mas como é que eu posso saber destas coisas? Como é que eu posso saber que serei salvo? Eu olho para mim mesmo, vejo que eu sou pecador. Não consigo cumprir as ordenanças de Deus, quebro os seus mandamentos. Sou culpado, digno de morte, da condenação do inferno. Então, como podemos saber? E então, irmãos, a ideia de pacto, a ideia aqui destes animais mortos, Deus está dizendo, eu vou providenciar o sacrifício pelo pecado. Deus providenciou o sacrifício, o seu unigênito, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Então, Abrão, ele, pelo Espírito Santo, foi iluminado, ele compreendeu essas coisas, ele creu. No sacrifício, lá na frente, quando Deus pede para ele sacrificar Isaque, ele diz, Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá, e ele foi para matar o seu filho, e Deus providenciou o sacrifício, o cordeiro. Então, Deus está revelando a Abraão, numa maneira de sombras, né? Naqueles sacrifícios. Deus está revelando que a pena de morte Deus vai assumir. Na cruz do Calvário, o Deus homem morreu em nosso lugar, o sangue de Deus foi derramado, puro, perfeito, imaculado, em nosso lugar. Então, nós obtemos graça por meio desse sacrifício, e isso nos mostra, irmãos, a grandeza da graça de Deus, e nos mostra também a seriedade da lei de Deus, porque o pecado, ele é punido, ele vai ser punido. Ou ele foi punido em Cristo em nosso lugar, ou o pecador terá que assumir. É assim que a Bíblia nos mostra
É uma coisa séria, aliança. Lembre lá do Éden. A serpente disse: não vai morrer coisa nenhuma. Isso é besteira. Vocês vão ter conhecimento como Deus, vão ser como Deus. Morreram. Não se deixe enganar. O salário do pecado é a morte. A quebra da aliança, o que merecemos é a morte, é o inferno. A única esperança para você é se apegar ao segundo Adão, é estar em Cristo, é ter a justiça de Cristo, é a única esperança. E porque existe uma aliança da graça, é a sua esperança, o Evangelho. É a sua esperança de não ir para o inferno. Não é boas obras, não tem purgatório para você passar 1 milhão de anos queimando para depois ir para o céu, não tem nada disso. Apenas o sacrifício de Jesus Cristo, que Deus providenciou. E nós devemos, irmãos, entender as implicações dessa aliança, entender então a seriedade, glorificar a Deus por sua graça, dele fazer isso por nós pecadores. Então aí, a partir do verso 18, o texto diz, veja o verso 18, veja que ele fala de aliança, veja a palavra aí, o texto está aí. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Deus fez aliança. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus revela também ao seu eleito, Abrão, os mistérios da sua providência. Abrão, então, tem essa experiência, essa teofania, Deus passa entre os animais ali, nessa tocha de fogo, ele cai em profundo sono, ele contempla, então, essa manifestação de Deus por meio desse fogo, e ele é tomado de pavor. E Deus revela a vitória dele e da sua descendência. A semente de Satanás vai subjugar os seus descendentes, lá no Egito. Eles vão ser escravos, mas eu vou livrá-los. Deus revela: eu vou salvar o meu povo da terra do Egito, dos maus tratos, da opressão do Egito, de Faraó. Então Deus está revelando o modo como ele trata com a semente de Abrão. Muitas vezes a igreja, Deus permite que seja oprimida. O povo de Deus está ali oprimido, carecendo de libertação. Mas Deus então promete nos libertar, nos salvar, por meio da cruz de Cristo, da graça manifesta na cruz, do perdão de pecados. Mas antes da glória vem a cruz também. Então Deus revela: vai passar pela tribulação, vai ter dificuldade. Todos nós, irmãos, antes da nossa conversão, estávamos no Egito, estávamos servindo Satanás. O pecado, éramos escravos do pecado. Até que Deus interviu, nós ouvimos a pregação, Deus nos deu a fé, quebrantou o nosso coração, nos regenerou. E Deus está fazendo isso, libertando pecadores, pessoas que estão, os seus eleitos, que estão dispersos e oprimidos e escravos de Satanás. Então esse é um meio de Deus agir. Deus está agindo dessa maneira, entrando em juízo contra os inimigos do seu povo, destruindo o Egito. Esse mundo está debaixo de juízo, de condenação. E enquanto Deus está julgando esse mundo, Ele está salvando os seus por meio do Redentor. E Deus diz para Abrão: eu não vou destruir agora esses povos aí, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, porque a medida da iniquidade deles não chegou ao limite. A paciência de Deus. A Bíblia revela, irmãos, o amor de Deus, a justiça de Deus, vários atributos. Então, por que não vem logo o juízo? Porque cada vez o mundo está pior, é o que o mundo merece, é o que nós merecemos. Porque Deus está revelando paciência para com os salvos, a sua graça, lhes enviando o Evangelho, lhes dando a salvação em Cristo Jesus. Então aqueles povos estavam ganhando tempo para que se arrependessem. Nós lemos aí, lembre da leitura
alternada aqui na liturgia do culto, que Pedro fala sobre a volta do Senhor, e ele diz, tem gente que diz, cadê a vinda do Senhor Jesus? E zombam, escarnecem. Deus, isso aqui, irmãos, é tempo, Deus está dando tempo, para que os pecadores se arrependam. Enquanto isso, Ele está salvando o seu povo. A medida da iniquidade do mundo vai aumentando, vai aumentar. A tendência é piorar cada vez mais, até que venha o juízo. Lá em Apocalipse, João diz, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, aquele que é santo, santifique-se. Deus está fazendo esta obra, Deus está salvando pecadores pela sua graça. Deus então diz isto a Abraão, diz, você vai chegar à velhice, vai morrer uma velhice abençoada, ele iria viver muitos anos servindo a Deus, cumprindo os propósitos de Deus, ele não iria ver a aflição dos seus descendentes. Então, nós vemos que tudo isso se cumpriu. Tudo isso que Deus disse para Abraão, leia lá, continue lendo Gênesis. Você vai ver que acontece exatamente o que Deus disse. José vai ser vendido para o Egito, vai ter aquela fome, depois Deus vai usar José para todo mundo ir para o Egito sobreviver, mas eles ficam lá e vão se multiplicando, até que vai surgir um faraó que esquece de José e começa a oprimir o povo, e toda aquela história, e eles passam o exato tempo que Deus disse que eles iam passar lá. E veja lá depois que quando Deus manda Moisés, diz que ele se lembrou da aliança. Deus ouviu os gemidos dos filhos e ele se lembrou da aliança, por causa da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus é um Deus grande, soberano, um Deus de aliança, um Deus que entra em aliança com o homem. Ele é soberano, Ele é um Deus que... Por que Deus diz e se cumpriu? Porque está no decreto, Ele cumpre toda a sua vontade. Ele se revela assim. Inclusive, Isaías falando sobre Deus e confrontando Deus com os ídolos, a grande verdade é que isso manifesta que Deus é Deus e os ídolos são ídolos. Ele confronta os ídolos assim, traz os ídolos aí, para que eles nos digam o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores e o resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras e revelem no futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Então essa é a diferença de Deus. Ele falou e cumpriu, e está cumprindo e vai cumprir. E lembre lá de Pedro, que lemos hoje, Jesus virá, é paciência, e vai cumprir. Vai ser cumprido toda a sua palavra, as suas promessas, o seu pacto será cumprido. Aqueles que estiverem fora de Cristo, que não estiverem em Cristo, não haverá outro meio, não há outro meio, irmãos, de estarmos diante de Deus. Lembre então, considere o que é dito aí na questão do pacto. O que passava entre os pedaços dos animais sacrificados, quando estava escuro ali a fornalha, significava a presença de Deus ali, e que aquele que passava no meio iria assumir as punições da desobediência, e a única maneira de você ir para o céu, ou seja, entrar no estado eterno, é que você esteja em Cristo, que Ele tenha assumido as suas culpas e os seus pecados, e a boa nova é que Cristo morreu por pecadores, como eu e como você. Creia no Senhor Jesus Cristo, se apegue a Ele. Esse é o seu principal problema que você tem que resolver. A sua relação com Deus, estar em paz com Deus. Deus na palavra está lhe revelando esta aliança, o seu evangelho. Deus já assumiu a responsabilidade, o sacrifício já foi feito. Por isso que nós não temos mais sacrifício aqui, agora é a ceia. Jesus disse, está consumado. O banquete já está pronto, os pecadores estão sendo chamados. Mas é necessário que eles venham em arrependimento, em fé, se submetam ao Rei Jesus. Ele é Senhor, Ele é Salvador. É necessário que venham a Ele humilhados, implorando o seu perdão,
buscando a sua graça, pedindo que Ele nos dê do seu Espírito, para que creiamos, nos arrependamos e entremos nessa relação pactual com Ele. Então, Abrão foi justificado pela fé, porque ele creu no Senhor. E isso, irmãos, então, toda essa ideia de pacto que estamos argumentando aí, nos ajuda a entender esse mesmo princípio, que é o princípio da justificação pela fé, que Deus entra em aliança, a justiça providenciada é Deus que providencia. Você precisa crer, é isso que você é chamado a fazer, crer no Senhor Jesus, buscá-lo e estar nessa relação de aliança. E aí, várias outras aplicações poderiam ser trazidas, nós que já somos crentes, lembrar todo o tempo que estamos em aliança, que estamos na presença de Deus, todos os momentos da nossa vida. Nós estamos aqui num culto, um momento em que, especialmente como povo, estamos na presença de Deus, mas você está em aliança com Deus. Há, então, um compromisso da parte de Deus em ser o seu Salvador, e você se comprometeu em servir a Cristo, em tê-lo como Senhor e Salvador. Você, então, é membro desta aliança, você faz parte do povo de Deus, e então, você precisa andar em arrependimento e fé, perseverar. Você precisa, então, aí que entra a responsabilidade humana. Porque o pessoal começa a ouvir sobre a soberania de Deus, então não tem o que fazer mais nada. Deus é soberano, Ele salva se Ele quiser, porque a teologia do pacto coloca essas coisas em ordem. Deus é soberano, a salvação é pela graça, Deus é que providencia os meios. Porém, nós estamos em aliança com Deus, então há algo da responsabilidade humana que não é meritório, não ganhamos a salvação por essas coisas, mas nós precisamos responder em obediência. Há algo que fazemos, como nesse relacionamento com Deus, que evidencia que nós somos filhos, servos, que Ele é o nosso Deus e que nós somos o seu povo. E nesse momento, no dia do Senhor, quando participamos do sacramento, esse é um símbolo da aliança. Nós somos o povo da aliança. E nós estamos reafirmando isso. Deus já preparou, está aí os elementos, são meios de graça. Deus está então reconfirmando: meu filho morreu por vocês, pecadores, a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Quando você come do pão e toma do cálice, você está dizendo que pertence a Cristo, que você se alimenta de Cristo, você está participando de Cristo espiritualmente. Você é filho de Deus, você está nesta relação pactual. É por isso, irmãos, que a ceia é para aqueles que são crentes, que estão em plena comunhão com a igreja visível, são membros de uma igreja verdadeiramente cristã e evangélica, que prega o verdadeiro evangelho, e isso tem um significado profundo, e não devemos participar indignamente. Então, participemos da ceia com fé, lembremos que estamos em aliança com Deus e que Deus é zeloso. Claro que o nosso pecado já foi punido em Cristo. Deus, se você está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O seu pecado foi punido em Cristo, mas Deus é Pai. Ele disciplina, Ele continua disciplinando. Então, cada um de nós devemos andar como? Em aliança com esse Deus santo, soberano, e com temor e tremor. Todos os dias da nossa vida. Então, nós estamos aqui para ser lembrados disso. Então, todos os dias, você deve, como Lutero dizia, acordar, quando você for lavar o rosto, lembrar do seu batismo, ou seja, lembrar que você pertence a Deus, que você está em aliança com Deus, e viver em temor, em reverência, em santidade, em obediência. Não é que você é salvo por graça, mas você está no relacionamento com um Deus santo, que pune o pecado, você vai incorrer no desprazer de Deus, Ele não vai lhe condenar, porque Ele já puniu em Cristo, mas você vai ser disciplinado se você não andar em arrependimento e fé, em comunhão com Deus. Deus, Ele é santo,
e ele não faz acepção de pessoas, e na verdade ele vai disciplinar porque ele quer o nosso aproveitamento, que sejamos filhos obedientes e amados. Então ele vai fazer isto porque ele nos ama e porque somos filhos. Se ele não lhe disciplinar, cuidado. Há uma grande chance de você ser um bastardo e não estar em aliança com ele. Se você anda errado e tudo está dando certo na sua vida, se você não sente convicção de pecado e tudo mais, fique bem atento. Tenha cuidado com isso. Busque se arrepender, a graça, peça a Deus que Ele lhe dê arrependimento e fé, porque isso é uma péssima evidência de relação com Deus, de que está andando com Deus. Ok, irmãos, que o Senhor nos ajude a viver, né, em alguma medida, dentro dessa aliança, com reverência, com temor. Somos pecadores, que andemos em reverência, renovando constantemente o nosso compromisso com o Senhor, e que Ele, assim, nos santifique, que Ele nos ajude a cumprir todos esses requisitos da aliança. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez, então? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te adoramos, estamos aqui humilhados, ó Deus, diante dessas verdades grandiosas da tua santidade, e também alegres, ó Deus, porque o Senhor quis entrar em aliança conosco, tão indignos que somos, ó Pai. Ó Deus, tamanha graça e bondade, nos dá do Teu Espírito, revela aos nossos corações pelo Teu Espírito, ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender alguma medida, ó Deus, dessa grandeza, em alguma medida compreendermos. Capacita, ó Pai, o Teu povo. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, dá-nos um coração quebrantado, um coração inclinado à adoração, à obediência. Tira de nós, ó Deus, toda incredulidade, dureza de coração. Nos dá a entender a Tua palavra, o Teu propósito revelado na Escritura. E que toda glória seja ao Senhor, Pai. Assim, abençoa o Teu povo, esclarece, tira toda dúvida, e que o Senhor confirme a Tua verdade, a Tua vontade, ó Deus, para a Tua igreja. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos nos preparar para o momento da ceia do Senhor, que nós entendemos que é um meio de graça. Por meio desse sacramento, nós renovamos o nosso compromisso com o Senhor, devemos participar com fé, e cremos que, tão certo quanto esses elementos, eles não viram, o pão não vira o corpo literal de Cristo, nem o vinho vira o seu sangue, mas estamos unidos a Cristo, e quando participamos com fé, tão certo quanto esses elementos nós participamos dele, Deus nos alimenta espiritualmente pela sua graça, segundo a sua vontade, e nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, ser participantes dessas graças. Então, participe com fé, buscando participar desse momento como um meio de ser abençoado e de receber graça para uma melhor obediência, para viver uma vida de mais santidade diante do Senhor. O texto da instituição que irei ler nessa noite está em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 23, 1 Coríntios 11, a partir do 23. A palavra de Deus diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, essa mesa é do Senhor, então veja aí que Jesus fala da nova aliança, que este cálice é a nova aliança no meu sangue, então representa esta aliança. Nós devemos discernir isso, que estamos em aliança com esse Deus santo e bendito, e fazer o autoexame. Então, pare para considerar como você tem andado diante de Deus, busque o seu perdão. O texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Se você é crente, peça perdão, examine-se, participe, coma do pão, beba do cálice. Você não deve fazer isso sem discernir o corpo de Cristo, sem ter consciência do que está fazendo e sem fazer de modo digno, sem arrependimento e sem fé. E, inclusive, Paulo diz, explica, falando de coisas físicas, dizendo que estava acontecendo isso na igreja dos Coríntios, e por isso que tinha gente fraca e doente, e gente que tinha morrido. Voltando a dizer que nessa aliança, embora somos salvos pela graça, e vamos ser salvos, mesmo que a gente morra debaixo de uma disciplina de Deus, mas Paulo está dizendo, tem gente doente, morrendo aí, porque não faz o autoexame. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, nós devemos estar atentos a isso. Lembre da aliança, lembre de quem você é. Você é um cristão. Você está nesse compromisso com Deus, não é com a placa, com a sarça da igreja presbiteriana, não, a placa verdinha, não. Você está em compromisso com Deus, com o Senhor, através de uma igreja de Cristo local, que é uma agência do reino de Deus aqui nessa terra. Então, faça um autoexame, ande diante de Cristo com humildade, em comunhão com Cristo, com a igreja local, em fé, em arrependimento, porque, de outro modo, veja aí, estava um caos na igreja de Corinto, mas Deus estava tratando. E aí, tinha vários problemas lá, que não é o caso aqui agora, mas, então, que possamos renovar a nossa obediência, o nosso compromisso de uma melhor obediência para com o Senhor. Irmãos, essa mesa não é da igreja presbiteriana, nossa igreja não tem o hábito de fazer ceia fechada. Se você é crente, cristão, é membro de uma igreja evangélica que prega o verdadeiro evangelho, você pode e deve participar com essas orientações e ressalvas. Então, você é convidado a participar conosco dos sacramentos. Se você ainda não é membro de nenhuma igreja, ou não está em plena comunhão, não está vinculado a uma igreja visível, recomendo que você procure fazer isto. Se você ainda não é crente, não se converteu, não foi a Cristo pela fé, o arrependimento e fé, busque ao Senhor, venha aos cultos, leia a Bíblia, busque a palavra, busque a fé e o arrependimento e se una a uma igreja verdadeiramente cristã, para que você, então, no tempo devido, possa participar dignamente desses elementos, ok? Então, convido os irmãos que irão nos ajudar. Presbítero Isvanildo, nosso presbítero, irmão Preto Marcos, não está aqui. Vou chamar o nosso irmão diácono Valmir, que ele está aí, para nos ajudar na distribuição dos elementos. Então, vou pedir para o nosso irmão presbítero Isvanildo orar, separando esses elementos do uso natural. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Pai Santo, Deus amado, ó Pai, nós ouvimos, ó Deus, a Tua santa palavra, ó Deus, e cremos, ó Deus, pelo poder da fé, ó Pai, que há em Ti e há em nós, ó Pai, através do Senhor Jesus, ó Pai, que fazemos parte, ó Pai, dessa aliança, ó Pai, que traz a família do Senhor a estar juntos, congregando, ó Pai, buscando mais e mais de Ti, ó Pai. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando, ó Pai, as nossas faltas, os nossos pecados, aquilo que nos afasta do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus,
Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando, ó Pai, esses elementos foram tirados, ó Deus, do uso comum, ó Pai, para alimentar a Tua igreja espiritualmente nesta noite. Para a glória do Teu nome, nós Te louvamos. Amém. Irmãos, vamos então participar desses elementos. Vamos participar primeiramente do pão, representando o corpo do Senhor, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Nós já oramos então, vamos então participar do primeiro elemento, o pão. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então este elemento representa o corpo do Senhor que foi moído. Como falamos aqui na pregação, o nosso castigo foi colocado sobre ele, ao Senhor agradou moê-lo, e nós que éramos para estar ali morrendo. Nós é que merecíamos aquela morte. E o Senhor Jesus Cristo foi dado, entregue por nós, moído. O seu corpo foi dado em nosso lugar. Então vamos participar deste primeiro elemento, o pão, representando o seu corpo. Então o Senhor disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, vamos participar então do primeiro elemento, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Algum irmão ou irmã foi omitido do primeiro elemento, o pão? Se não, irmãos, vamos participar também do segundo elemento, o cálice do Senhor, o cálice da nova aliança. Vamos então participar do segundo elemento, o vinho. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Este sangue, irmãos, este sangue representado no cálice, o sangue do Senhor representa a sua vida derramada por nós da cruz do Calvário. A nossa vida era que era para ser derramada. Nós merecíamos morrer, mas por causa da sua graça, da sua aliança, Ele deu a sua vida em nosso lugar, sendo o nosso representante, o nosso mediador e o nosso salvador. Então, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue.
Tu que controlas os ventos e os mares, contens o furor da pior tempestade, comandas o sol e o calor que fornece, como ninguém me conheces. Sondas e vês pensamentos tão tolos, palavras tão feias e desalinhadas. Tu que és a fonte de tu habitas em meio à pobreza. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Só por graça, algo assim pode ser. Alguém morto tornar a viver. Tu que concedes conforto ao aflito, das forças ao cansado e alívio ao contrito. Tu que me amaste e a vida me deste, como ninguém me conheces. Algum irmão ou irmã foi omitido do segundo elemento? Se não, vamos orar. Vou pedir para o nosso irmão Diácono Valmir fazer esta oração. Senhor nosso Deus e Pai, Deus louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Sabemos que esse é um momento muito mais do que especial, Senhor, onde relembramos, Senhor, naquela cruz do Calvário, que o Senhor Deus foi esmagado, foi cuspido, foi humilhado, derramou o seu sangue, Senhor, para que hoje estivéssemos aqui, relembrando, Senhor, que esse aqui, ó Deus, o vinho não se transforma em sangue, mas continua sendo vinho, e o pão não se transforma na tua carne, mas continua sendo pão. Mas estamos relembrando, Senhor, tudo que o Senhor passou naquela cruz em nome de Jesus. É por isso que estamos aqui alegres, regozijados, fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo. E, ó Deus, nos fortalece cada dia, para estar, ó Deus, vencendo, ó Deus, as tempestades, as barreiras, e que procuramos fazer, ó Deus, tudo aquilo que Te agrada, tudo aquilo, ó Deus, que Te apraz em nome de Jesus. É que nós Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ou cântico e logo depois faremos a oração final, em seguida impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez. Vamos cantar Jesus em Tua Presença novamente. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor nosso Deus, Pai bendito, todo-poderoso, te adoramos, ó Pai, te bendizemos na beleza da tua santidade. Recebe, ó Deus, por bondade a adoração, por meio de Cristo. Justifica, ó Deus, cada ato que fazemos diante do Senhor. Recebe por meio da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, ó Deus, abençoa o teu povo, ó Pai. Abençoa essa semana que iniciamos aqui na tua presença. Fortalece, ó Deus, o teu povo. Ó Deus, guarda, protege, abençoa cada crente, cada família. Ó Deus, dá força para enfrentar as lutas, os desafios da semana, as enfermidades, dificuldades no trabalho, na família. Dá vitória, ó Deus, ao teu povo, ó Pai. Também a nossa nação, sustenta, protege, guarda. Abençoa as autoridades constituídas, dá a elas tremor e temor diante do Senhor. Dá a elas cumprir, ó Deus, a sua vocação como ministras do Senhor. Que venham, ó Deus, ser instrumentos teus para o bem do povo, da nação, e também dá ao povo cumprir o seu dever de cidadão, cada um no seu trabalho, e como também servos teus, que cada um venha cumprir, ó Deus, o seu papel, e que o Senhor abençoe, ó Pai, o nosso país, que venha o teu reino, que tua igreja cresça, se expanda em todos os lugares, e pedimos aqui pela cidade de Alagoinhas, ó Pai. Abençoa o teu evangelho pregado aqui, abre portas para a pregação, usa cada servo teu no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família. Ó Deus, nos dá oportunidades, nos dá sabedoria para aproveitar as oportunidades e que possamos falar de Cristo, que pessoas ao nosso redor, aqui na cidade, venham ouvir esse evangelho, venham ter a oportunidade de conhecer do Senhor. E que o teu Espírito, ó Deus, segundo a tua vontade, opere com poder e graça, convertendo, salvando, unindo-os, ó Deus, a ti, ao teu Filho e à tua igreja nessa terra, ó Pai. Assim avança o teu reino aqui, cumpre as tuas promessas, usa cada um de nós, o teu povo, e assim seja feita, ó Pai, a tua vontade. Também ser com os irmãos enfermos, protege-os, guarda, pedimos a tua intervenção saradora, a tua cura, e usa os teus meios, ó Pai, se também é do teu propósito usar a medicina, que seja segundo o teu querer,
mas que possamos, ó Deus, confiar tão somente em Ti, que do Senhor é todo o poder, a cura, de restaurar cada irmão que está passando enfermidades. O Senhor conhece cada irmão, ó Pai, que temos orado, membros da igreja, pessoas amigas, conhecidas, que têm sido alvos das nossas orações. Usa, ó Deus, as nossas orações segundo a Tua vontade, e se é do Teu querer, para a Tua glória, curando, trazendo a plena restauração, porque o Senhor tem todo o poder, ó Pai, de trazer a cura plena, restauração, e para a Tua glória, ouve o Teu povo, também salvando os perdidos, convertendo. Ó Deus, abençoa, Pai, que haja de fato vida e vida eterna, e que venha por meio da obra do Senhor nos corações com a Tua palavra, ó Pai. Também Te louvamos, ó Pai, pela vida do nosso irmão Josimar, que completou mais um ano de vida nessa semana. Te agradecemos, ó Pai, por ser um servo Teu, fiel, que teme diante do Senhor, da Tua lei, da Tua palavra, que tem perseverado na doutrina, tem conduzido o seu lar na Tua verdade, no Teu evangelho. Abençoa, Pai, a vida do Teu servo, no seu trabalho, na sua família, irmã Milena, Theo, guarda eles, protege-os, abençoa aqui o seu emprego e continua abrindo portas, abençoando, conduzindo o Teu servo, dando a ele muitos anos de vida na Tua presença, e que sejam anos usados na busca do Teu reino, na glorificação do nome do Senhor. Usa ele como instrumento, ó Pai, para testemunhar de Cristo, para viver uma vida de paz, de alegria, orientando a sua família, em meio a esse tempo de caos, de confusão. Que o Senhor use o Teu servo como luzeiro nessa terra, como sal da terra e luz do mundo, para que outros venham conhecer essa graça através da vida dele e da sua família. Pai, assim também todos nós, nos abençoa, conduz o Teu povo e dá-nos a Tua graça. Pai, nos dá uma semana de paz, nos leva com a Tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Agora ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra.